Milionário poliglota não identificava a língua, mas a filha da empregada surpreendeu. Ele falava 30 idiomas, mas se calou diante do mistério. No meio da elite, uma menina pobre traduziu o impossível. E sua voz mudou a história e a vida do próprio milionário. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Catarina ajeitou o uniforme enquanto observava o movimento crescente no saguão do grande Hotel Montserrat. O luxuoso 5 estrelas, imponente no centro financeiro de São Paulo, era seu local de trabalho há quase 2 anos, tempo suficiente para aprender a se tornar invisível. Aos 25 anos, já dominava a arte de circular entre os ricos e poderosos sem ser notada, uma habilidade que herdara de sua mãe, Dona Cida, que há 3 décadas fazia parte da equipe de limpeza do hotel. Aquela segunda-feira prometia ser diferente. Catarina notou a agitação incomum desde cedo, funcionários correndo de um lado para outro, gerentes supervisionando cada detalhe com rigor redobrado, arranjos de flores exuberantes chegando a cada hora. O salão principal estava sendo transformado para receber o que todos chamavam de o evento do ano, o Congresso Internacional de Linguística. Cata, preciso que você termine logo esse corredor. O salão cristal precisa estar impecável antes do meio-dia. A voz de Dona Cida interrompeu seus pensamentos. Sua mãe, apesar dos 58 anos, mantinha a postura ereta e o olhar atento de quem conhecia cada canto daquele lugar. Dizem que vão trazer uma pedra antiga, coisa de museu. Gente importante do mundo inteiro vai estar aqui. Sim, mãe, estou quase acabando, Catarina respondeu, voltando a passar o pano nas superfícies já reluzentes. Enquanto trabalhava, sua mente vagava para as lembranças do avô Jerônimo. Ele morrera quando ela tinha apenas 16 anos, mas deixara marcas profundas em sua alma. Nas noites de sua infância, sentada no colo do velho senhor de olhos penetrantes, Catarina ouvia histórias sobre mundos distantes e linguagens secretas. Há palavras que só existem quando são sussurradas, menina, dizia ele, com sua voz rouca e pausada, enquanto desenhava símbolos estranhos em folhas de papel. Essa é a língua das montanhas silenciosas. Nossos ancestrais falavam com o vento através desses sinais. Catarina cresceu, acreditando que eram apenas contos fantasiosos de um velho sonhador. Seu avô havia lutado na guerra. Qual delas ela nunca soube ao certo. Voltou diferente, segundo sua mãe. Mais quieto, mais profundo, com cicatrizes que iam além das marcas visíveis em seu corpo. Ele raramente falava sobre esse período, exceto através daqueles estranhos desenhos e dos poemas que recitava em voz baixa. Por insistência de Catarina, o avô a ensinou a ler e escrever naquele código misterioso. Ela guardava ainda em uma caixa embaixo da cama no pequeno apartamento que dividia com a mãe na periferia da cidade. Os cadernos onde praticava aqueles símbolos eram exercícios de uma linguagem que, segundo seu avô, falava diretamente ao coração das pessoas. Onde o rio dorme, a montanha sonha, ele costumava dizer, desenhando símbolos curvos que pareciam ondular como água. Essa é a primeira, frase que todo aprendiz deve conhecer. Um barulho repentino a trouxe de volta à realidade. Homens de terno entravam no saguão, carregando equipamentos sofisticados. Entre eles, um senhor de cabelos grisalhos e postura imponente parecia comandar tudo. Catarina reconheceu imediatamente o professor Augusto Mendes, cujo rosto aparecera diversas vezes nos jornais que ela folheava durante seus intervalos na Copa dos Funcionários. "É ele mesmo?" perguntou baixinho a Luiz, um dos garçons, que passava com uma bandeja vazia. "Em carne e osso, o famoso linguista que fala mais de 20 idiomas", Luiz respondeu com um misto de admiração e ironia. "Dizem que é um gênio, mas trata os funcionários como se fôssemos invisíveis. Pior, como se fôssemos burros." Catarina observou o professor de longe. Havia algo magnético em sua presença. Ele gesticulava com autoridade, dando ordens precisas sobre a iluminação e o posicionamento dos painéis. A jovem sentiu um arrepio inexplicável, como se algo importante estivesse prestes a acontecer.
Nas horas seguintes, o hotel foi tomado por uma energia vibrante. Acadêmicos de todo o mundo chegavam em limusines e táxis, falando em idiomas diversos. Catarina, trabalhando discretamente nos bastidores, absorvia aquela sinfonia linguística com fascínio. Embora nunca tivesse concluído a faculdade, abandonara o curso de letras no segundo ano por dificuldades financeiras. Mantinha vivo o amor pelos idiomas, estudando sozinha nos poucos momentos livres. No final da tarde, quando o sol começava a se pôr, tingindo de dourado as janelas do hotel, Catarina e Dona Cida foram designadas para fazer os últimos ajustes no salão principal antes da abertura do congresso. Foi quando a jovem a viu pela primeira vez, uma vitrine de vidro blindado, posicionada no centro do palco, guardando uma pedra de aspecto antigo, coberta por inscrições que de longe pareciam apenas riscos sem sentido. "O quê? É isso, mãe?" perguntou, sentindo o coração acelerar, sem entender o motivo. "É a tal relíquia que eles vão apresentar. Dizem que vale milhões. Parece que ninguém consegue ler o que está escrito nela." Dona Cida respondeu, ajustando as toalhas das mesas com precisão militar. "Vamos terminar logo, filha. Não quero que nos vejam aqui quando os convidados começarem a chegar." Mas Catarina não conseguia tirar os olhos da pedra. Havia algo familiar naqueles traços, algo que ressoava em algum canto de sua memória. Ela sentiu uma urgência de se aproximar, de ver melhor aqueles símbolos, mas o cordão de isolamento e os seguranças postados nas laterais tornavam impossível qualquer tentativa. "Catarina, estão nos chamando na cozinha." A voz de sua mãe quebrou o encantamento. Relutante, ela seguiu Dona Cida para longe do salão, mas a imagem da pedra já estava gravada em sua mente. A noite chegou trazendo chuva, uma daquelas tempestades repentinas de verão que transformavam as ruas de São Paulo em pequenos rios. Dentro do hotel, no entanto, o clima era de expectativa e elegância. O congresso seria aberto com um coquetel exclusivo para os participantes, seguido pela aguardada apresentação da relíquia misteriosa. Catarina, ao contrário dos outros funcionários que encerrariam o expediente, pediu para ficar até mais tarde. "Quero fazer hora extra, mãe. Precisamos do dinheiro para o conserto do telhado", justificou, embora soubesse que sua verdadeira motivação era bem diferente. Dona Cida hesitou, mas acabou concordando. "Tudo bem, vou pegar o ônibus mais cedo então. Não volte muito tarde e tenha cuidado." Com um beijo rápido na testa da filha, ela partiu, deixando Catarina livre para executar seu plano. Designada para ajudar na copa, a jovem passaria a noite servindo bebidas e recolhendo taças vazias. Era a oportunidade perfeita para observar de perto o evento e, quem sabe, conseguir uma visão melhor daquela pedra enigmática. Às 8 em ponto, as portas do salão principal se abriram. Uma multidão elegante começou a ocupar o espaço, transformando-o num caleidoscópio de idiomas, perfumes caros e joias reluzentes. Catarina, com sua bandeja de taças de champanhe, circulava discretamente entre os grupos, captando fragmentos de conversas sobre linguagens extintas, fonética comparativa e outros termos que ela só conhecia dos livros que devorava nas madrugadas insones. "Dizem que nem mesmo Mendes conseguiu decifrar as inscrições", comentou uma senhora de cabelos platinados para seu acompanhante. "Ele garantiu que esta noite revelará o segredo." "Augusto nunca falha", respondeu o homem, ajustando os óculos de armação dourada. Catarina continuou seu trabalho, mantendo-se atenta ao palco. Por volta das 9h30, as luzes diminuíram e um silêncio expectante tomou conta do salão. O mestre de cerimônias, um homem de meia idade com dicção impecável, deu boas-vindas aos presentes e anunciou a atração principal da noite, a apresentação da Pedra de Itaboraí pelo renomado professor Augusto Mendes. Aplausos reverberaram pelo ambiente, enquanto o linguista subia ao palco com passos medidos e expressão confiante. Ele usava um terno impecável e seus olhos brilhavam com a intensidade de quem está prestes a fazer história. "Senhoras e senhores, é com imensa honra que me dirijo a vocês nesta noite histórica", começou, sua voz preenchendo o espaço com autoridade natural. "O que veremos hoje
não é apenas uma relíquia arqueológica, mas possivelmente a chave para uma linguagem perdida no tempo. Enquanto o professor discorria sobre a descoberta da pedra em uma escavação no interior do Rio de Janeiro, Catarina abandonou sua posição designada e se aproximou cautelosamente das laterais do palco. Dali poderia ver melhor tanto o orador quanto o objeto de sua fascinação. Esta pedra, continuou Mendes, gesticulando, em direção à vitrine agora iluminada por holofotes, contém inscrições que desafiaram os maiores especialistas mundiais. Até hoje. Um murmúrio de expectativa percorreu a plateia. Câmeras de televisão focavam alternadamente o professor e a relíquia. Após meses de estudo intensivo, utilizando as mais avançadas tecnologias e metodologias linguísticas, estou preparado para revelar pela primeira vez o conteúdo desta mensagem ancestral. A vitrine foi aberta por 2 assistentes de luvas brancas. Com gestos cerimoniais, a pedra foi colocada sobre um suporte giratório e seus símbolos foram ampliados em telões posicionados estrategicamente pelo salão. Foi nesse momento que Catarina sentiu o mundo parar. Os símbolos projetados nas telas eram quase idênticos aos que seu avô lhe ensinara durante toda a sua infância. Aquelas curvas, pontos e traços, ela os conhecia. Não eram apenas desenhos aleatórios, eram palavras, eram sentimentos, eram histórias. O professor Mendes se aproximou da pedra com uma lupa especial e começou a analisar as inscrições. Sua confiança inicial parecia inalterada, mas Catarina, mesmo à distância, notou um leve tremor em suas mãos. Algo estava errado. Como podemos ver, o padrão sintático sugere uma derivação proto-asiática, possivelmente relacionada aos dialetos pré-colombianos. O professor hesitou, ajustando os óculos nervosamente. Os primeiros símbolos indicam claramente uma invocação a deidades ligadas à fertilidade e outro silêncio, mais longo desta vez. A plateia, antes hipnotizada, começava a demonstrar inquietação. Mendes limpou a garganta e tentou novamente. Na verdade, um exame mais detalhado revela que estamos diante de uma forma híbrida, com elementos que remetem a várias tradições linguísticas. Um murmúrio crescente tomou conta do salão. Especialistas trocavam olhares confusos. Jornalistas faziam anotações frenéticas. Catarina, observando tudo, compreendeu o que estava acontecendo. O grande professor Augusto Mendes, autoridade máxima em linguagens antigas, não conseguia ler uma palavra sequer daquela inscrição. Impulsionada por uma força que não sabia explicar, Catarina deu um passo à frente, depois outro e outro. Antes que pudesse racionalizar suas ações, estava caminhando em direção ao palco, atravessando o espaço reservado ao público, sua bandeja de champanhe esquecida em algum lugar pelo caminho. Um segurança tentou detê-la, mas ela murmurou algo sobre precisar limpar um derramamento próximo ao palco. Anos de invisibilidade social lhe deram essa vantagem. As pessoas raramente questionavam funcionários em uniforme quando pareciam estar apenas fazendo seu trabalho. Aproximando-se do painel onde as imagens eram projetadas, Catarina sentiu o coração batendo tão forte que parecia que todos poderiam ouvir. Os símbolos, agora vistos de perto, eram ainda mais familiares. Não eram exatamente como os que seu avô desenhava. Havia pequenas variações, mas o sistema era o mesmo. Ela conseguia ler. Não todas as palavras, mas o suficiente para entender que aquilo não era uma invocação religiosa, nem um registro histórico convencional. Era poesia. O professor Mendes, percebendo a presença incomum da jovem de uniforme, interrompeu sua explicação cada vez mais confusa. Irritado pela interrupção e ansioso para desviar a atenção de seu fracasso iminente, ele dirigiu um comentário mordaz à garota. Talvez a funcionária da limpeza queira nos dar uma aula de linguística antiga. Sua voz carregada de sarcasmo provocou algumas risadas nervosas na plateia. Quem sabe ela consiga decifrar o que gerações de estudiosos não conseguiram. Aquele foi o momento de virada. Catarina, que sempre se mantivera discreta, sentiu algo despertar dentro de si. A voz de seu avô, as noites de histórias, as montanhas silenciosas dos contos de sua infância.
Com uma coragem que não sabia possuir, olhou diretamente nos olhos do professor e disse, com voz clara o suficiente para ser ouvida pelos mais próximos: "O senhor está tentando ler como quem decifra um código. Mas isso não é um código, professor. É um poema." O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Todos os olhos voltaram-se para ela. A jovem de uniforme simples que ousava desafiar a maior autoridade mundial em linguística. Mendes, temporariamente sem palavras, recuperou a compostura e riu com desdém. "Um poema? E suponho que você saiba lê-lo, não é mesmo?" Catarina engoliu em seco. Estava consciente da loucura que era tudo aquilo, mas já havia ido longe demais para recuar. Olhou novamente para os símbolos projetados e, deixando sua mente fluir, como seu avô lhe ensinara, começou a ler. "Onde o rio dorme, a montanha sonha. O vento carrega nossas vozes quando o dia se esconde. Somos os filhos do silêncio que fala, as crianças da guerra que cantam para a paz." Um assistente jovem, que estava próximo ao equipamento de som, ajustou rapidamente o microfone para captar a voz de Catarina. Sua leitura, inicialmente tímida, ganhou força e emoção à medida que avançava. Não era uma tradução técnica, era uma interpretação fluida, como se ela estivesse revivendo uma lembrança antiga. "As estrelas nos guardam quando a noite é fria. Nossas mãos, calejadas pelo tempo, ainda escrevem no céu o nome daqueles que amamos." A plateia, primeiro incrédula, depois fascinada, ouvia em silêncio absoluto. Alguns especialistas começaram a tomar notas frenéticas. Câmeras que antes focavam o professor, agora capturavam a imagem improvável daquela jovem brasileira comum, de ascendência humilde, revelando o mistério que havia desafiado os maiores cérebros acadêmicos do mundo. "E quando o frio levar nosso fogo, mas não nossa alma, lembrem-se, as palavras mais verdadeiras são aquelas escritas não em pedra, mas no coração daqueles que escutam." Ao terminar, Catarina sentiu o peso de centenas de olhares sobre si. O jovem assistente que ajustara o microfone foi o primeiro a quebrar o silêncio com uma pergunta. Como você sabe ler isso?" Antes que pudesse responder, o professor Mendes interveio, seu rosto vermelho de indignação e embaraço. "Isso é absurdo. Uma encenação ridícula. Essa garota claramente está inventando. Não existe nenhuma evidência linguística que suporte essa interpretação fantasiosa." Mas era tarde demais. A semente da dúvida estava plantada. Murmúrios percorriam o salão. Jornalistas se aproximavam, ávidos por essa reviravolta inesperada. E Catarina, sentindo as pernas tremerem pelo que acabara de fazer, só conseguiu dizer: "Meu avô me ensinou." Ele dizia que era a língua das montanhas silenciosas. O tumulto que se seguiu à leitura de Catarina foi imediato. Flashes de câmeras dispararam em sua direção. Vozes exaltadas se sobrepunham umas às outras, e o rosto do professor Augusto Mendes alternava entre tons de vermelho intenso e um branco cadavérico. A segurança do hotel avançou rapidamente para conter a situação que saía do controle. "Tirem essa garota daqui", ordenou o professor, sua voz tremendo de raiva e humilhação. "Isso é uma farsa completa, uma sabotagem ao evento." 2 seguranças corpulentos se aproximaram de Catarina, que permanecia paralisada sob os holofotes, ainda processando o que acabara de fazer. Quando estavam prestes a escoltá-la para fora, uma voz firme se ergueu na multidão. "Esperem!" Era o jovem assistente que ajustara o microfone. Ele abriu caminho entre os convidados e subiu ao palco com passos decididos. Alto, de traços marcantes e olhos inteligentes, não devia ter mais de 30 anos, mas sua presença carregava uma autoridade que fez os seguranças hesitarem. "Dr. Rafael Campos, Universidade de Campinas", apresentou-se rapidamente. "Peço que deem uma oportunidade a esta jovem. O que acabamos de testemunhar pode ser uma descoberta sem precedentes." O professor Mendes avançou indignado. "Isso é ridículo, Campos. Você está arruinando sua carreira apoiando esta intrusa. Olhe para ela. É apenas uma funcionária da limpeza tentando chamar atenção." Rafael manteve a calma, mas seus olhos escureceram.
Com todo o respeito, professor, a ciência não se faz por títulos, mas por evidências. E acabo de testemunhar algo que merece, no mínimo, uma investigação. A senhorita Catarina, ela murmurou, encontrando sua voz. Catarina Silva. Catarina acabou de ler fluentemente símbolos que o senhor mesmo admitiu não conseguir decifrar. Isso por si só já mereceria nossa atenção. A multidão, inicialmente dividida, começava a murmurar em concordância. Câmeras de TV continuavam gravando cada palavra, cada gesto. No canto do salão, Catarina vislumbrou Luiz, o garçom, olhando para ela com os olhos arregalados de espanto e admiração. Uma senhora elegante, de cabelos grisalhos e postura distinta, aproximou-se do centro da confusão. Sou doutora Elisa Monteiro, diretora do Instituto de Estudos Linguísticos da USP, anunciou com voz serena, mas autoritária. Sugiro que continuemos esta discussão em um ambiente mais reservado. Este é um congresso científico, não um espetáculo sensacionalista. Minutos depois, Catarina se viu conduzida a uma sala de conferências menor, nos fundos do salão principal. Acompanhavam-na Rafael Campos, a doutora Monteiro, 2 outros linguistas de renome internacional, e, claro, o professor Mendes, que mantinha uma distância calculada, como se a proximidade com a jovem pudesse contaminar sua reputação. Antes de mais nada, começou a doutora Monteiro, sentando-se à cabeceira da mesa oval. Precisamos entender exatamente o que aconteceu. Senhorita Silva, você afirma que pode ler aqueles símbolos porque seu avô lhe ensinou? Catarina assentiu, ainda sentindo-se deslocada naquele ambiente. Suas mãos trêmulas agarravam-se ao avental do uniforme. Sim, senhora. Meu avô, Jerônimo Silva, ele me ensinou desde criança. Chamava de a língua das montanhas silenciosas. E seu avô, onde aprendeu este idioma? Questionou um dos linguistas estrangeiros com forte sotaque alemão. Ele serviu na guerra. Nunca me contou detalhes, apenas dizia que aprendeu com outros soldados, em uma unidade especial. Catarina fez uma pausa, tentando organizar memórias fragmentadas. Ele tinha pesadelos constantes sobre esse período. À noite, escrevia em seus cadernos usando esses símbolos. Dizia que era a única forma de expressar certas coisas que as palavras comuns não alcançavam. O professor Mendes deixou escapar uma risada desdenhosa. Isso é absurdo. Estamos realmente considerando a possibilidade de que uma linguagem desconhecida por toda a comunidade científica tenha sido preservada por um veterano de guerra qualquer e sua neta faxineira? Rafael lançou um olhar cortante na direção do professor. Com licença, mas a senhorita Silva acabou de demonstrar conhecimento que nenhum de nós possui. Isso, por si só, merece nossa atenção científica. Voltando-se para Catarina, perguntou com gentileza. Você ainda tem esses cadernos? Tenho, respondeu ela, ganhando confiança. Guardo todos. Meu avô me pediu para nunca me desfazer deles. Disse que um dia seriam importantes. Isso é fascinante, murmurou a doutora Monteiro, inclinando-se sobre a mesa. Catarina, você estaria disposta a nos mostrar esses cadernos? Poderíamos comparar os escritos com as inscrições da pedra e verificar se realmente existe consistência linguística entre eles. Antes que Catarina pudesse responder, a porta da sala se abriu abruptamente. Era o organizador principal do congresso, acompanhado por 2 homens de terno escuro que exalavam uma aura oficial. Senhores, senhoras, lamento interromper, mas precisamos encerrar esta reunião. O incidente no palco gerou complicações. A mídia está especulando intensamente e precisamos emitir um comunicado oficial. Professor Mendes, sua presença é requisitada urgentemente. Claro, claro, respondeu Mendes, levantando-se com visível alívio. Senhores, creio que temos um mal-entendido sensacionalista para resolver. A senhorita provavelmente confundiu os símbolos com alguma outra coisa que viu em sua vida. Talvez devêssemos deixar que profissionais lidem com isso agora. Rafael levantou-se também. Não tão rápido. Estamos diante de uma possível descoberta histórica. Não podemos simplesmente ignorar o que aconteceu. Dr. Campos, o organizador interveio. Entendo seu entusiasmo, mas precisamos seguir protocolos. A relíquia está sob proteção do Museu Nacional
e há questões de segurança envolvidas. Por favor, todos devem se retirar. Os dois homens de terno se posicionaram estrategicamente, deixando claro que a discussão estava encerrada. Um deles aproximou-se discretamente do professor Mendes e sussurrou algo em seu ouvido, fazendo o linguista empalidecer. Catarina, sentindo-se novamente invisível diante das autoridades, levantou-se em silêncio. Rafael, no entanto, não desistiu facilmente. Pegou um cartão de visita do bolso e entregou à jovem. "Não deixe que isso termine aqui", murmurou enquanto os outros saíam da sala. "Me ligue. Precisamos conversar sobre os cadernos do seu avô." Horas depois, o hotel já estava quase vazio. O congresso continuaria nos próximos dias, mas o incidente havia alterado significativamente o clima do evento. Catarina, dispensada do restante de seu turno após o tumulto, esperava na calçada molhada pela chuva que agora caía fina e constante, aguardando o último ônibus da noite. "Catarina!" Ela virou-se reconhecendo a voz de Rafael. Ele vinha correndo, protegendo-se da chuva com um jornal dobrado sobre a cabeça. "Desculpe aparecer assim, mas não tive certeza se você entraria em contato." Ele parou diante dela, respirando rapidamente. "O que aconteceu lá dentro foi extraordinário. Foi um desastre", corrigiu ela, olhando para o chão. "Provavelmente vou perder meu emprego amanhã." "Não se o que você disse for verdade." Rafael parecia genuinamente empolgado. "Você entende o que isso significa? Se seu avô realmente conhecia uma linguagem que corresponde às inscrições daquela pedra, estamos diante de algo muito maior do que um simples congresso acadêmico." Catarina olhou para o céu noturno, parcialmente encoberto por nuvens. "Meu avô não era mentiroso, Dr. Campos." "Rafael, pode me chamar de Rafael." Ele sorriu, e pela primeira vez naquela noite caótica, Catarina sentiu uma onda de calma. "Olha, não tenho carro aqui. Vim de táxi para o hotel. Posso acompanhá-la até sua casa? Gostaria muito de ver esses cadernos, se não for incômodo." Ela hesitou. Levar um desconhecido até o pequeno apartamento onde vivia com a mãe parecia arriscado, por mais que ele tivesse a defendido. Como se lesse seus pensamentos, Rafael acrescentou: "Ou podemos nos encontrar amanhã em um local público. Entendo completamente se preferir assim." Um relâmpago iluminou o céu, seguido pelo estrondo de um trovão. A chuva intensificou-se abruptamente. "O último ônibus provavelmente já passou", Catarina suspirou, "e vai demorar para conseguir um táxi com essa chuva." "Vamos dividir um então", sugeriu Rafael. "Eu te deixo em casa e sigo para meu hotel." 20 minutos depois, o táxi parava diante de um prédio antigo na periferia leste de São Paulo. A chuva ainda caía com intensidade, mas eles conseguiram correr até a entrada sem se molhar. Muito. Quando chegaram ao pequeno apartamento no terceiro andar, Dona Cida já estava à porta, com uma expressão que mesclava preocupação e alívio. "Menina, pensei que tivesse acontecido algo. O Luiz me ligou dizendo que você causou um tumulto no evento e..." Ela interrompeu-se ao notar Rafael. "Quem é esse rapaz?" "Mãe, este é Dr. Rafael Campos, da Universidade de Campinas. Rafael, esta é minha mãe, Aparecida Silva." "Senhora Silva, desculpe aparecer assim, tão tarde", começou Rafael, estendendo a mão. "Sua filha fez uma descoberta extraordinária hoje." Dona Cida franziu a testa, desconfiada. "Que descoberta? Catarina, o que está acontecendo?" Entrando no pequeno apartamento de 2 quartos, Catarina contou à mãe os eventos da noite. Dona Cida escutava com crescente assombro, alternando olhares entre a filha e o jovem professor. "Os cadernos do seu avô?" perguntou por fim, sua voz quase um sussurro. "Aqueles rabiscos que ele fazia." "Não eram rabiscos, mãe, era uma linguagem real. A mesma que está naquela pedra antiga que trouxeram para o congresso." Dona Cida sentou-se pesadamente no sofá desgastado. "Meu pai nunca contou detalhes sobre a guerra. Voltou diferente, calado. Só falava desses símbolos com você, Catarina. Vocês dois sempre tiveram essa conexão especial." Ela fez uma pausa, como se decidisse se devia continuar. "Tem mais coisas guardadas, sabe? Não são só cadernos." Catarina olhou para a mãe, surpresa. "Como assim? Que coisas?" "Depois que ele morreu,
Encontrei uma caixa escondida no forro do quarto onde ele dormia. Nunca abri. Parecia pessoal demais. Guardei no nosso depósito, junto com as outras coisas dele. Rafael, que até então mantivera-se respeitosamente em silêncio, não conseguiu conter a empolgação. Senhora Silva, isso pode ser extremamente importante. Poderíamos ver essa caixa agora? O depósito mencionado por Dona Cida era, na verdade, um pequeno quarto de serviço, transformado em área de armazenamento. Entre móveis antigos empilhados e caixas de papelão amareladas pelo tempo, encontrava-se um baú de madeira escura, trancado com um cadeado enferrujado. Nunca consegui abrir, explicou Dona Cida, apontando para o cadeado. A chave não estava com as coisas dele. Catarina ajoelhou-se diante do baú, tocando-o com reverência. Vovô sempre usava uma chave pequena, pendurada junto com a medalha que ele guardava na gaveta da cômoda. Que medalha? Perguntou Rafael, intrigado. Uma que ele nunca mostrava a ninguém. Guardava embrulhada em um pano. Catarina levantou-se decidida. Vou procurar no meu quarto. Tenho algumas coisas dele guardadas comigo. Minutos depois, ela retornou com uma pequena caixa de metal. Dentro, entre fotografias antigas e cartas amareladas, havia um pequeno embrulho de veludo negro. Ao desdobrá-lo, revelou uma medalha militar de bronze, escurecida pelo tempo, e uma chave minúscula. É esta, murmurou pegando a chave. Ela se aproximou do baú novamente e, após algumas tentativas, o cadeado cedeu com um estalo metálico. Ao abrir a tampa, foram recebidos pelo cheiro característico de papel antigo e tinta. Dezenas de cadernos, semelhantes aos que Catarina já possuía, estavam cuidadosamente organizados. Mas havia mais: mapas desenhados à mão, fotografias em preto e branco, de homens em uniforme, e um pequeno dispositivo metálico que parecia uma máquina de escrever em miniatura, com teclas que, em vez de letras convencionais, continham os misteriosos símbolos. Meu Deus! Sussurrou Rafael, pegando o dispositivo com cuidado. Isso parece um codificador de campo, equipamento militar para comunicações seguras. Catarina remexeu entre os papéis e encontrou um envelope grosso, selado com cera vermelha já quebrada. Dentro havia documentos oficiais com carimbos militares e uma carta manuscrita, assinada por um oficial cujo nome estava parcialmente ilegível. Capitão Jerônimo Silva, leu em voz alta, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Por seus serviços excepcionais como codificador da Unidade Especial de Comunicações, o Exército Brasileiro reconhece sua contribuição vital para o desenvolvimento do sistema linguístico Montanhas Silenciosas, usado nas operações conjuntas com... O resto do texto estava manchado, possivelmente por água ou umidade ao longo dos anos. Isso é extraordinário. Rafael pegou o documento com mãos trêmulas. Seu avô não era apenas um soldado que conhecia este código. Pelo que estou entendendo, ele foi um dos criadores do sistema. Catarina sentiu o coração acelerar. Mas por que nunca ninguém ouviu falar disso? Porque não está nos livros de história. Operações militares sigilosas raramente são divulgadas, explicou Rafael. Especialmente se envolverem sistemas de codificação. O próprio termo unidade especial sugere algo fora dos registros convencionais. Dona Cida, que observava tudo com expressão atônita, aproximou-se e pegou uma das fotografias. Mostrava um grupo de cerca de 12 homens, todos com uniformes militares, posando diante de um prédio simples. No verso, uma inscrição: Unidade Montanhas Silenciosas, 1945. Que nossas palavras permaneçam nossas. 1945, murmurou Rafael. Final da Segunda Guerra Mundial. O Brasil enviou tropas para lutar na Itália, como parte da Força Expedicionária Brasileira. Meu pai esteve na Itália, confirmou Dona Cida, mas nunca falava sobre isso. Só dizia que viu coisas que homem nenhum deveria ver. Rafael continuou examinando os documentos, cada vez mais fascinado. Isso é muito maior do que pensávamos. Se esta unidade desenvolveu um sistema linguístico completo para comunicações em campo, estamos diante de uma descoberta linguística e histórica sem precedentes.
Mas e a pedra? Questionou Catarina. Como algo criado durante a Segunda Guerra Mundial apareceu em uma relíquia arqueológica? Rafael franziu o senho, igualmente confuso. Boa pergunta. Precisamos examinar melhor a pedra e entender sua verdadeira origem. Há algo estranho nessa história toda. Nesse momento, o telefone de Catarina tocou. Era um número desconhecido. Hesitante, ela atendeu. Senhorita Silva? Uma voz masculina, formal, soou do outro lado. Aqui é Daniel Vasconcelos, da equipe de segurança do Congresso. Peço desculpas pelo horário, mas precisamos que a senhorita compareça amanhã cedo ao hotel para uma reunião com a comissão organizadora. O assunto é delicado. Sobre o que aconteceu hoje? Perguntou ela, sentindo um nó no estômago. Parcialmente, surgiram complicações. O professor Mendes está exigindo medidas severas, mas a doutora Monteiro e outros membros da comissão querem ouvir seu lado da história. Por favor, esteja no hotel às 8. Depois de concordar, Catarina desligou o telefone e relatou a conversa a Rafael e sua mãe. Eles vão tentar desacreditar você, afirmou Rafael, seu rosto endurecendo. Mendes tem muito a perder, se for comprovado que uma funcionária do hotel conseguiu decifrar algo que ele não pôde. O que devo fazer? Perguntou Catarina, sentindo-se subitamente exausta. Levar os cadernos, todos eles, e esse documento oficial também. Eles são sua prova. Rafael fez uma pausa, pensativo. Na verdade, vou com você. Como linguista e pesquisador, posso dar respaldo acadêmico à sua descoberta. E conhecendo Mendes, você vai precisar de todo o apoio possível. Dona Cida, que estivera calada por alguns instantes, falou com voz determinada. Vou ligar para Luiz e alguns colegas do hotel. Eles podem testemunhar como o professor tratou minha filha. Isso não vai ficar assim. Enquanto mãe e filha organizavam os documentos, Rafael continuava examinando o baú. No fundo, encontrou algo que tinha passado despercebido. Uma pequena caixa de metal, semelhante a um porta-joias, mas mais pesada. Catarina, olhe isso. Dentro da caixa, cuidadosamente embrulhado em tecido encerado, havia um objeto que fez os três congelarem de espanto. Um fragmento de pedra, menor, mas inconfundivelmente similar ao que estava exposto no Congresso, com os mesmos tipos de inscrições. Como isso é possível? Catarina pegou o fragmento com as mãos trêmulas. Não tenho certeza, respondeu Rafael, sua voz mal disfarçando a excitação. Mas parece que seu avô possuía uma parte da mesma relíquia que está no Congresso. Ou talvez a pedra do Congresso não seja tão antiga quanto dizem, completou Catarina, uma suspeita crescendo em sua mente. E se for uma falsificação? E se alguém estiver tentando passar algo criado durante a guerra como uma relíquia arqueológica? Isso explicaria o nervosismo do professor Mendes e aqueles homens de terno interrompendo nossa reunião, refletiu Rafael. Pode haver muito mais em jogo do que uma simples descoberta linguística. Dona Cida, que havia saído da sala momentaneamente, retornou com expressão preocupada. Acabo de receber uma mensagem do Luiz. Algo estranho está acontecendo no hotel. Dizem que homens que não parecem da segurança comum estão vasculhando as instalações perguntando sobre você, Catarina. E a pedra foi removida às pressas do salão. Os três trocaram olhares tensos. O mistério da língua das montanhas silenciosas parecia mais profundo e potencialmente mais perigoso do que qualquer um deles poderia imaginar. Não acho que seja seguro você ir ao hotel amanhã, disse Rafael finalmente. Não sozinha, pelo menos. Mas se não for, vão dizer que fugi, que era tudo mentira. Eu conheço alguns jornalistas. Rafael pegou seu telefone. Pessoas confiáveis que não têm medo de investigar mesmo quando há pressão. Vou fazer algumas ligações. Se há algo obscuro por trás dessa história toda, a melhor proteção é a exposição pública. Catarina olhou para o fragmento de pedra em suas mãos, para os cadernos de seu avô, para o codificador com símbolos misteriosos. Há poucas horas era apenas uma funcionária anônima em um hotel de luxo. Agora estava no centro de um mistério que parecia envolver segredos militares, relíquias falsificadas
e uma linguagem que só ela e seu falecido avô pareciam compreender. Ele sabia, murmurou, mais para si mesma do que para os outros. Vovô sabia que um dia isso viria à tona. Por isso me ensinou, por isso guardou tudo isso. Rafael, que acabara de desligar o telefone após falar rapidamente com um contato, aproximou-se dela. Uma amiga jornalista vai nos encontrar em 1 hora, em um café no centro. Ela trabalha para um portal de notícias independente. Podemos contar sua história antes que tentem silenciá-la. Nossa história, corrigiu Catarina, com uma determinação que não sabia possuir até aquele momento. A história do meu avô, dos homens daquela unidade, da língua das montanhas silenciosas. Uma história que alguém quer manter enterrada. Naquela noite, enquanto reorganizavam os documentos e se preparavam para sair, nenhum deles poderia imaginar que, a poucos quilômetros dali, em um laboratório improvisado nos fundos do Hotel Montserrat, técnicos analisavam a pedra de Itaboraí sob ordens expressas do professor Mendes. Quanto tempo para apagar completamente as inscrições e substituí-las por algo mais conveniente? Perguntava ele, observando o trabalho meticuloso de um especialista em restauração. Algumas horas no máximo, respondeu o homem de jaleco. Mas isso é definitivamente ilegal, professor. Estamos falando de destruição de patrimônio histórico. Mendes sorriu friamente. Patrimônio histórico? Essa pedra não tem nada de histórica, meu caro. É um artefato muito mais recente do que todos pensam. E preciso garantir que continue sendo um mistério, ou minha reputação estará arruinada para sempre. O que o professor não sabia, porém, era que um dos jovens técnicos, impressionado com os eventos daquela noite, secretamente fotografava cada centímetro da pedra original com seu celular antes que as alterações começassem. O café literário no centro de São Paulo estava quase vazio àquela hora da noite. As mesas de madeira escura, iluminadas apenas por pequenas luminárias de luz amarelada, conferiam ao ambiente uma atmosfera de intimidade conspiratória. Catarina, Rafael e Dona Cida ocupavam uma mesa nos fundos com a caixa de documentos cuidadosamente posicionada entre eles. Tem certeza de que podemos confiar nessa jornalista? Perguntou Dona Cida pela terceira vez, olhando nervosamente para a entrada cada vez que a sineta da porta tocava. Márcia Dantas foi minha colega na faculdade, explicou Rafael checando o celular. Ela construiu a carreira investigando exatamente este tipo de história. Segredos institucionais, documentos históricos esquecidos, injustiças encobertas. Se existe alguém que pode ajudar a proteger Catarina e revelar a verdade, é ela. Catarina permanecia em silêncio, os dedos percorrendo distraidamente os símbolos do fragmento de pedra que trouxera consigo. Desde que saíram do apartamento, uma sensação estranha a acompanhava, como se finalmente estivesse cumprindo um destino traçado muito antes de seu nascimento. As palavras de seu avô ecoavam em sua memória. Um dia, menina, estas marcas vão falar ao mundo o que foi silenciado por muito tempo. A porta do café abriu-se novamente, e uma mulher de cerca de 35 anos entrou. Alta, de cabelos crespos presos em um coque desarrumado, usava jeans, uma jaqueta de couro surrada e carregava uma mochila que parecia prestes a explodir de tão cheia. Seus olhos perspicazes percorreram o ambiente até localizarem Rafael. Aquela é a Márcia, murmurou ele, acenando discretamente. A jornalista aproximou-se com passos rápidos e decididos. Rafael, cumprimentou com um abraço breve antes de voltar-se para as outras duas mulheres. Você deve ser Catarina e a senhora Aparecida Silva, apresentou-se Dona Cida, estendendo a mão com uma mistura de desconfiança e esperança. Márcia sentou-se, recusando a oferta de café, com um gesto. Melhor irmos direto ao assunto. Rafael me contou por telefone apenas o básico, mas parece que vocês estão sentados sobre uma bomba prestes a explodir. Nos minutos seguintes, Catarina e Rafael relataram os eventos da noite, complementando a narrativa um do outro. Márcia ouvia atentamente, fazendo anotações rápidas em um pequeno caderno, enquanto ocasionalmente tirava fotos discretas dos documentos que lhe eram mostrados.
Este sistema linguístico, ela apontou para um dos cadernos abertos. Vocês dizem que foi criado durante a Segunda Guerra Mundial por uma unidade especial do Exército Brasileiro? Tudo indica que sim, respondeu Rafael. A carta oficial menciona a Unidade Especial de Comunicações e o Sistema Linguístico Montanhas Silenciosas. O avô de Catarina, capitão Jerônimo Silva, aparentemente foi um dos criadores. Mas se isso é verdade, questionou Márcia, examinando o fragmento de pedra, como estes mesmos símbolos aparecem em uma suposta relíquia arqueológica apresentada como uma descoberta pré-colombiana? É exatamente aí que a história fica nebulosa, interveio Catarina. Aquela pedra no Congresso não pode ser uma relíquia antiga. Deve ser uma falsificação, usando os mesmos símbolos que meu avô e sua unidade criaram. O que nos leva a perguntar, por quê? Márcia olhou intensamente para os três. Por que alguém falsificaria uma relíquia arqueológica usando um código militar secreto? E por que o professor Mendes, uma autoridade mundial em linguística, estaria envolvido nisso? Um silêncio pensativo tomou conta da mesa. Foi Dona Cida quem o quebrou com uma voz surpreendentemente firme. Eu me lembro de algo. Quando meu pai estava muito doente perto do fim, ele delirava às vezes, falava sobre documentos escondidos, sobre a verdade enterrada com a pedra. Pensei que fossem apenas divagações de um homem enfermo, mas agora... Que tipo de documentos, senhora Silva? Perguntou Márcia, inclinando-se para a frente com interesse renovado. Ele mencionava o acordo, as ordens que ninguém cumpriu, os rapazes abandonados nas montanhas. Nunca entendi do que se tratava. Rafael trocou um olhar significativo com Márcia. A Força Expedicionária Brasileira lutou principalmente na Itália, nas montanhas dos Apeninos. Houve várias operações mal documentadas, especialmente as que envolviam unidades especiais. Mas isso ainda não explica a pedra falsa no Congresso, observou Catarina. A menos que... Márcia parou, folheando rapidamente seu caderno de anotações. Vocês disseram que a pedra está sendo apresentada como uma descoberta arqueológica do interior do Rio de Janeiro, encontrada recentemente em escavações em Itaboraí? Rafael assentiu. Foi o que o professor Mendes anunciou no início de sua apresentação. Itaboraí, murmurou Márcia, digitando rapidamente em seu celular. Há um grande projeto de desenvolvimento imobiliário acontecendo lá nos últimos meses. O Grupo Mendes Incorporações... Grupo Mendes? Catarina arregalou os olhos. Como o professor? Augusto Mendes é irmão de Eduardo Mendes, um dos maiores incorporadores imobiliários do Brasil, confirmou Márcia, mostrando a tela do celular com uma reportagem sobre o assunto. O projeto em Itaboraí tem enfrentado resistência de grupos ambientalistas e de proteção ao patrimônio histórico, que alegam que a área pode conter sítios arqueológicos significativos. Então a pedra poderia ser uma tentativa de... Começou Rafael. De legitimar as escavações, completou Márcia. Uma descoberta arqueológica relevante, devidamente estudada e preservada, poderia neutralizar a oposição ao projeto. Mas se a pedra é falsa... Seria fraude, concluiu Catarina. Uma falsificação para manipular aprovações governamentais e a opinião pública. Nesse momento, o celular de Rafael tocou. Ele olhou para a tela com expressão preocupada. É um número bloqueado, murmurou atendendo cautelosamente. Alô? Os outros observaram sua expressão mudar de preocupação para alarme enquanto ouvia em silêncio. Após alguns segundos, ele desligou. Era um dos técnicos do laboratório do hotel, explicou sua voz tensa. Disse que não pode se identificar, mas queria me alertar que estão alterando a pedra original, removendo as inscrições e substituindo-as por símbolos diferentes. Ele conseguiu fotografar tudo antes que começassem as modificações e quer nos encontrar. É uma armadilha, declarou Dona Cida imediatamente. Como ele conseguiu seu número? Disse que esteve presente durante a confusão no salão e ouviu quando troquei informações com a doutora Monteiro. Rafael parecia dividido. Ele soou genuinamente preocupado. Não podemos ignorar isso, afirmou Márcia. Se estão realmente alterando a evidência principal, precisamos dessas fotos. Mas concordo com Dona Aparecida. Devemos ser cautelosos.
Sugiro um local público movimentado e não iremos todos juntos. Após breve discussão, decidiram que Rafael encontraria o técnico na estação Sé do metrô na manhã seguinte. Márcia, por sua vez, iria à sede de seu portal de notícias para começar a investigar a fundo a conexão entre o professor Mendes, seu irmão incorporador, e o projeto de Itaboraí. E quanto a nós? Perguntou Catarina, referindo-se a si mesma e sua mãe. Vocês precisam desaparecer temporariamente, decidiu Márcia. Se Mendes realmente está manipulando evidências, não vai gostar de saber que existem cadernos originais e um fragmento da pedra em suas mãos. Vocês têm algum lugar onde possam ficar que não seja facilmente rastreável? Dona Cida pensou por um momento. Minha irmã Lourdes vive em Paranapiacaba, na Serra do Mar. É um vilarejo pequeno, a 2 horas daqui. Faz anos que não a visito, mas mantemos contato. Duvido que alguém nos procuraria lá. Perfeito, aprovou Márcia. Vocês devem partir ainda esta noite, levando todos os documentos. Não usem cartões de crédito ou telefones que possam ser rastreados. Vou dar a vocês um telefone pré-pago para emergências. Quando saíram do café, a madrugada já avançava. Uma garoa fina caía sobre a cidade, envolvendo as luzes dos postes em halos difusos. Márcia acompanhou Catarina e Dona Cida até a rodoviária, ajudando-as a comprar passagens em dinheiro para uma cidade próxima a Paranapiacaba, de onde pegariam um ônibus local. Na plataforma de embarque, quase vazia àquela hora, Catarina sentiu um aperto no peito ao despedir-se de Rafael. Tenha cuidado, pediu, segurando brevemente sua mão. Aquele técnico, não confie completamente nele. Estarei atento, prometeu Rafael. Assim que tiver as fotos, irei encontrá-las em Paranapiacaba. Márcia ficará em contato constante e nos avisará sobre qualquer publicação da história. A despedida foi breve, mas carregada de uma intensidade que refletia os eventos extraordinários que haviam compartilhado nas últimas horas. Quando o ônibus partiu, levando mãe e filha em direção às montanhas, Catarina sentiu uma mistura contraditória de medo e propósito. Apertando contra o peito a bolsa que continha os preciosos cadernos de seu avô, ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Enquanto isso, no laboratório improvisado do Hotel Montserrat, o professor Augusto Mendes observava com satisfação o trabalho quase concluído na pedra alterada. As inscrições originais haviam sido completamente removidas e substituídas por símbolos que vagamente lembravam hieróglifos maias. Excelente trabalho, elogiou, dirigindo-se ao especialista em restauração, que claramente desconfortável evitava seu olhar. Quando isto for apresentado amanhã, ninguém questionará sua autenticidade, e quanto àquela funcionária insolente, ela parecerá apenas uma desequilibrada buscando seus 15 minutos de fama. Professor, interrompeu um dos assistentes, entrando apressadamente na sala, temos um problema. Alguém acessou o sistema de segurança do hotel e copiou as gravações do salão principal, incluindo o momento em que a garota leu as inscrições originais. O rosto de Mendes transformou-se em uma máscara de fúria contida. Quem? Não sabemos ainda, mas suspeitamos de alguém da equipe técnica. Um dos rapazes não se apresentou para o turno da noite e não atende o telefone. O professor respirou fundo, tentando manter a compostura. Encontrem-no imediatamente e descubram se ele teve contato com a garota ou com aquele linguista intrometido, o tal Campos. O assistente assentiu e saiu rapidamente. Sozinho com o especialista em restauração, Mendes contemplou a pedra modificada, seus olhos refletindo cálculos frios. Vamos acelerar o cronograma, decidiu. A coletiva de imprensa será às 7 da manhã, não às 10 como planejado. Quero que todos os principais veículos de comunicação estejam presentes quando eu revelar a verdadeira tradução desta relíquia inestimável. O especialista ergueu os olhos confuso. Mas, senhor, ainda não terminamos todos os detalhes e as análises químicas para comprovar a antiguidade. As análises já estão prontas, cortou Mendes, estendendo-lhe um envelope, assinadas pelos melhores laboratórios. Tudo o que você precisa fazer é confirmar que correspondem ao seu trabalho de restauração.
O homem pegou o envelope com hesitação visível. Professor, isso é falsificação de... Isso, interrompeu Mendes. É um adiantamento pelo seu silêncio. Ele colocou discretamente um envelope grosso no bolso do jaleco do especialista. O restante virá quando tudo estiver concluído satisfatoriamente. Ou prefere enfrentar as consequências legais de ter participado. Até aqui, o especialista engoliu em seco, olhando para o envelope em seu bolso. Após um momento de tensão, assentiu em silêncio. Mendes sorriu, satisfeito. Ótimo, agora termine os últimos detalhes. Temos algumas horas para garantir que esta apresentação seja perfeita. O que o professor não sabia era que, escondido atrás de um armário de equipamentos no fundo da sala, o jovem técnico que havia telefonado para Rafael gravava toda a conversa em seu celular. Em Paranapiacaba, o amanhecer chegou envolto em névoa, como era comum naquela vila histórica encravada no alto da Serra do Mar. As antigas casas de madeira, construídas pelos ingleses no século XIX para abrigar ferroviários, emergiram lentamente da bruma matinal como fantasmas de uma era esquecida. Tia Lourdes, uma senhora enérgica de 60 e poucos anos, recebera Catarina e Dona Cida com surpresa, mas sem fazer muitas perguntas. Havia nela a sabedoria de quem entende que, às vezes, os parentes precisam de refúgio sem explicações detalhadas. Instalou-as no pequeno sótão de sua casa de madeira, com vista para o vale coberto de mata atlântica, e providenciou chá quente e cobertores extras. Este lugar me lembra as histórias do vovô, comentou Catarina, observando a paisagem pela janela do sótão enquanto a luz do amanhecer começava a dissipar a névoa. As montanhas silenciosas. Dona Cida, que organizava os documentos trazidos em uma pequena mesa de madeira, suspirou. Seu avô amava as montanhas. Dizia que só nelas conseguia ouvir seu próprio pensamento depois do que viveu na guerra. Catarina voltou-se para a mãe, notando algo diferente em sua expressão. Mãe, há algo que você nunca me contou sobre o vovô, não é? Dona Cida ficou em silêncio por um longo momento, suas mãos pairando sobre os documentos. Finalmente assentiu. Quando eu era pequena, pouco depois que ele voltou da guerra, houve homens que vieram à nossa casa. Homens de ternos sérios falando sobre segurança nacional e documentos confidenciais. Minha mãe me mandou para o quarto, mas eu ouvi gritos. Quando saí escondida para ver o que acontecia, vi meu pai sangrando, o rosto machucado. Os homens haviam ido embora, levando alguns papéis. Minha mãe chorava enquanto limpava os ferimentos dele. Vovô nunca mencionou isso, murmurou Catarina, chocada. Ele nos fez prometer que nunca falaríamos sobre aquilo. Disse que era por nossa proteção. Dona Cida pegou um dos cadernos, folheando-o com cuidado. Depois daquele dia, ele começou a escrever, obsessivamente nesses cadernos estranhos, e começou a te ensinar quando você era apenas uma criança. Por que eu? Por que não você? Ele dizia que você tinha o dom de ouvir o que não era dito. Eu nunca entendi o que significava, até ontem à noite, quando você leu aqueles símbolos que ninguém mais conseguia decifrar. Catarina sentou-se ao lado da mãe, um novo entendimento formando-se em sua mente. Então vovô estava se protegendo, codificando informações que não queria que aqueles homens encontrassem, e me ensinou para que o conhecimento não morresse com ele. Provavelmente, Dona Cida hesitou antes de acrescentar. Houve algo mais, algo que nunca contei a ninguém. Na noite antes de morrer, seu avô estava delirando de febre. Segurou minha mão com uma força surpreendente e disse: A verdade está na pedra, Cida. A verdade sobre os rapazes que deixaram para morrer. Eles tentarão esconder para sempre, mas um dia a pedra falará. Quando isso acontecer, proteja a menina. Catarina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia, sussurrou. De alguma forma, ele sabia que isso aconteceria. O telefone pré-pago fornecido por Márcia tocou, interrompendo o momento. Catarina atendeu rapidamente. Catarina, é a Márcia. Você precisa ligar. A TV agora mesmo, em qualquer canal de notícias. Com o coração acelerado, Catarina desceu as escadas até a pequena sala de tia Lourdes,
onde um televisor antigo ocupava o canto. Ligando-o rapidamente, encontrou um canal de notícias, onde o rosto do professor Augusto Mendes preenchia a tela. Ele estava em uma coletiva de imprensa, de pé atrás de um púlpito com microfones. Após análises detalhadas durante a madrugada, dizia ele com expressão solene: posso confirmar que a pedra de Itaboraí contém uma variação de escrita maia, previamente desconhecida, que sugere contatos pré-colombianos com populações do litoral brasileiro. Esta descoberta, revolucionária, abre novas perspectivas para a compreensão da história das Américas. A câmera afastou-se para mostrar a pedra, agora com inscrições visivelmente diferentes das que Catarina havia lido na noite anterior. Quanto ao lamentável incidente de ontem, continuou Mendes, seu tom mudando para condescendente, quero esclarecer que a jovem funcionária em questão parece sofrer de um transtorno delirante, possivelmente induzido por histórias fantasiosas contadas por seu avô. Um veterano de guerra com histórico de problemas mentais. Ela será encaminhada para avaliação psiquiátrica e o hotel já providenciou sua substituição. Esta situação em nada diminui a importância histórica da nossa descoberta. Dona Cida soltou um grito de indignação. Como ele se atreve, mentiroso descarado? Espere, pediu Catarina, aumentando o volume quando uma comoção começou a acontecer no fundo da sala de imprensa. Um jovem abria caminho entre os jornalistas, aproximando-se rapidamente do palco. Catarina reconheceu o técnico do laboratório que havia visto brevemente no hotel. Ele segurava um tablet e parecia determinado a alcançar o microfone. Professor Mendes está mentindo, gritou ele, conseguindo finalmente atenção. A pedra foi alterada durante a noite. Tenho fotos da original e gravações que provam a falsificação. Seguranças começaram a se mover em sua direção, mas vários jornalistas já cercavam o jovem, apontando câmeras e microfones. Na confusão, alguém conseguiu conectar o tablet a um dos monitores da sala, exibindo uma foto nítida da pedra original, com os mesmos símbolos que Catarina havia lido. O telefone tocou novamente na mão de Catarina. Você está vendo isso? Perguntou Márcia, sua voz elétrica de excitação. É Paulo, o técnico que deveria encontrar Rafael hoje. Decidiu agir diretamente quando soube da coletiva antecipada. E o Rafael, ele está lá? Houve uma pausa tensa. Não consegui contato com ele desde que nos separamos. Ele deveria ter ligado ao chegar ao hotel. Um nó formou-se no estômago de Catarina. Na tela, o caos continuava a se desenrolar. O professor Mendes, vermelho de fúria, tentava desacreditar o técnico enquanto os seguranças tentavam removê-lo do local. Jornalistas gritavam perguntas, câmeras disparavam flashes incessantes. Eles alteraram a pedra para encobrir a verdade, gritou Paulo, resistindo aos seguranças. Trata-se de símbolos criados por uma unidade militar secreta durante a Segunda Guerra Mundial. Não é uma relíquia arqueológica. Nesse momento, a transmissão foi abruptamente cortada, substituída por um comercial. Quando voltou, minutos depois, a apresentadora parecia visivelmente perturbada. Voltamos à nossa programação após um incidente durante a coletiva de imprensa sobre a descoberta arqueológica em Itaboraí. Autoridades removeram um indivíduo que fazia acusações não confirmadas. O professor Augusto Mendes cancelou o restante da apresentação, citando questões de segurança. O telefone de Catarina vibrou com uma mensagem de texto. Era um número desconhecido, mas o conteúdo fez seu sangue gelar. Tenho Rafael. Traga os cadernos e o fragmento da pedra ao observatório abandonado no alto de Paranapiacaba até o meio-dia. Ou ele não verá o pôr do sol. Venha sozinha. Catarina mostrou a mensagem à mãe, que empalideceu instantaneamente. Meu Deus, como eles sabem que estamos aqui? Catarina sentiu o peso da situação desabar sobre seus ombros. Em menos de 24 horas, sua vida havia se transformado em um thriller de conspiração, com um homem sequestrado, documentos secretos e a verdade histórica em jogo. Porém, estranhamente, não sentia medo. Apenas uma determinação crescente, como se finalmente compreendesse o propósito do legado que seu avô lhe deixara.
Preciso ir, decidiu, levantando-se e começando a reunir os cadernos mais importantes. Não! Dona Cida agarrou seu braço. É uma armadilha. Eles vão machucar você, ou pior. E se eu não for, machucarão Rafael. Catarina olhou nos olhos da mãe com uma intensidade que nunca havia demonstrado antes. Vovô confiou em mim por uma razão. Esta é a hora de honrar essa confiança. Então não irá sozinha, declarou Dona Cida, pegando o telefone. Vou ligar para Márcia e para a polícia. Eles disseram para ir sozinha. Se perceberem qualquer movimento suspeito, não precisam perceber. Tia Lourdes entrou na sala, surpreendendo as duas. A senhora havia escutado parte da conversa. Conheço estas montanhas melhor que ninguém. Há trilhas secretas até o velho observatório, caminhos que só os antigos moradores conhecem. Posso levar ajuda até lá, sem que ninguém note. Catarina hesitou, dividida entre o medo por Rafael e a consciência do perigo. Finalmente assentiu. Temos poucas horas. Preciso chegar lá antes do meio-dia. E precisamos de um plano. Enquanto as três mulheres discutiam estratégias, no velho observatório astronômico abandonado no ponto mais alto de Paranapiacaba, Rafael Campos estava amarrado a uma cadeira, com um corte sobre a sobrancelha esquerda e expressão de desafio no rosto. Seu chefe está acabado, disse ele ao homem que o vigiava, um indivíduo alto e sério de terno escuro. A verdade já está vazando para a imprensa. A pedra adulterada, as ameaças, o projeto imobiliário de Itaboraí. Tudo virá à tona. O homem sorriu friamente. Acha mesmo que isso se resume a um projeto imobiliário e uma pedra falsa, Dr. Campos? Você ainda não compreendeu a verdadeira dimensão desta história. O que quer dizer? Aquela língua das montanhas silenciosas carrega muito mais do que poesia, respondeu o homem, olhando pela janela empoeirada para o vale envolto em névoa. Carrega segredos que poderiam reescrever capítulos inteiros da história oficial. Segredos pelos quais pessoas têm morrido há décadas. Rafael sentiu um calafrio que nada tinha a ver com o frio da serra. Quem é você realmente? Não trabalha apenas para Mendes, trabalha. O homem virou-se lentamente. Digamos que represento interesses que transcendem um mero professor de linguística ou seu irmão empresário. Interesses que têm mantido certas verdades sepultadas desde 1945. Naquele momento, através da janela enevoada, Rafael vislumbrou uma figura solitária subindo a trilha em direção ao observatório. Mesmo à distância, reconheceu imediatamente o andar determinado de Catarina, carregando uma mochila que certamente continha os preciosos cadernos. Ela veio, murmurou o homem, com um sorriso que não alcançou seus olhos. Parece que o legado do capitão Silva finalmente encontrará seu destino. A névoa de Paranapiacaba parecia mais densa naquela manhã, envolvendo o observatório abandonado em um véu branco que dificultava a visão a mais de alguns metros. Catarina subia lentamente pela trilha principal, sentindo o peso dos cadernos em sua mochila e o frio da montanha penetrando suas roupas finas. Não se vestira para uma expedição. Ainda usava as mesmas roupas do dia anterior, completamente inadequadas para o clima úmido e gelado da serra. Enquanto caminhava, sua mente fervilhava de pensamentos e memórias. As histórias do avô, os símbolos misteriosos, as palavras da mãe sobre homens de terno procurando documentos décadas atrás. Agora, como em um ciclo que se fechava, ela carregava aqueles mesmos documentos para entregá-los a homens semelhantes. A diferença é que desta vez a decisão era sua, não por medo, mas por escolha. O observatório emergia da névoa como um fantasma arquitetônico. Construído pelos ingleses no final do século XIX para estudos astronômicos e meteorológicos, havia sido abandonado décadas atrás, quando a vila ferroviária perdeu sua importância. A estrutura circular de pedra, com sua cúpula parcialmente desmoronada, tinha um ar melancólico de glória esquecida. Catarina parou a alguns metros da entrada, respirando fundo para acalmar seu coração acelerado. Através de uma janela quebrada, conseguiu vislumbrar Rafael amarrado a uma cadeira. Ao seu lado,
Um homem alto de terno escuro observava a trilha, esperando por ela. Não havia sinal de ninguém mais, mas Catarina sabia que seria ingenuidade acreditar que o homem estivesse sozinho. "Estou aqui", chamou ela, dando mais alguns passos em direção à entrada. "Trouxe o que você pediu. Agora solte o Rafael." A porta do observatório abriu-se lentamente, revelando o homem de terno. Visto de perto, ele tinha um rosto angular, olhos frios e uma postura que denotava treinamento militar. "Senhorita Silva", cumprimentou ele com voz controlada. "Por favor, entre. Está frio demais para conversarmos aqui fora." Catarina hesitou, olhando para trás instintivamente. A trilha por onde viera desaparecia na névoa, assim como as trilhas alternativas que tia Lourdes havia mencionado. Em algum lugar naquela brancura, ela sabia, Márcia e policiais locais tentavam se aproximar discretamente, mas não havia garantias de que chegariam a tempo. "Primeiro, quero ver que Rafael está bem", exigiu, tentando soar mais confiante do que se sentia. O homem deu um passo para o lado, permitindo que ela visse o interior do observatório. Rafael estava consciente, com um corte na sobrancelha, mas aparentemente sem outros ferimentos graves. Seus olhos encontraram os dela, transmitindo tanto alívio quanto preocupação. "Não devia ter vindo", disse Rafael. "Ele não está sozinho." Como para confirmar suas palavras, outro homem emergiu das sombras do fundo do observatório. Este era mais velho, com cabelos grisalhos e um ar de autoridade natural. Catarina sentiu um calafrio de reconhecimento, embora tivesse certeza de que nunca o vira antes. "Entre, senhorita Silva", convidou o homem mais velho. "Temos muito a discutir e pouco tempo." Relutante, Catarina entrou no observatório circular. O espaço interno estava surpreendentemente organizado, com equipamentos modernos de comunicação instalados em contraste com as paredes de pedra antigas. Uma mesa improvisada ocupava o centro, com mapas e documentos espalhados sobre ela. Quem quer que fossem aqueles homens, estavam preparados. "Os cadernos", exigiu o homem mais velho, estendendo a mão. Catarina apertou a alça da mochila. "Primeiro, quem são vocês? O que querem realmente?" O homem mais velho trocou um olhar com seu colega mais jovem antes de responder. "Meu nome é Coronel Vasconcelos, servo da pátria há mais tempo do que você tem de vida." Ele apontou para o outro homem. "Este é Major Ribeiro. Trabalhamos para a mesma organização que visitou seu avô décadas atrás." "Vocês são os homens que o espancaram", concluiu Catarina, sentindo uma raiva crescente. "Os que queriam silenciá-lo." "Uma interpretação compreensível, mas imprecisa", respondeu o coronel calmamente. "Seu avô, Capitão Jerônimo Silva, era um dos nossos. Um patriota brilhante que ajudou a criar um sistema linguístico revolucionário durante a guerra. O que buscávamos naquela ocasião eram documentos classificados que ele não deveria ter levado consigo ao ser dispensado do serviço." "Mentira!" exclamou Catarina. "Minha avó viu quando vocês o agrediram." "O que sua avó viu foi uma situação que escapou ao controle", admitiu o coronel. "Seu avô resistiu. Houve uma luta. Lamentável, mas acontece em operações de campo." Rafael, que observava tudo atentamente, interveio. "O que há nesses documentos que justificaria tal ação? Por que ainda importam depois de tantas décadas?" O coronel aproximou-se da mesa, indicando os mapas espalhados. "A Unidade Especial de Comunicações não era apenas um grupo de codificadores, Dr. Campos. Era uma equipe de elite, infiltrada em território inimigo para missões altamente sensíveis. O sistema linguístico das Montanhas Silenciosas foi criado não apenas para comunicações seguras, mas para esconder verdades que poderiam comprometer a soberania nacional e alianças internacionais." "Que verdades?" pressionou Catarina. "Em 1944, uma equipe de 10 homens, incluindo seu avô, foi enviada aos Apeninos para uma operação conjunta com aliados", explicou o coronel. "A missão oficial era estabelecer comunicações avançadas para tropas que avançavam contra forças alemãs. A missão real, no entanto, envolvia a localização e extração de cientistas alemães que trabalhavam em projetos sensíveis." "Operação Paperclip", murmurou Rafael.
A corrida das potências aliadas para capturar cientistas alemães antes que eles caíssem em mãos soviéticas. Precisamente, confirmou o coronel. Exceto que nosso envolvimento nessa operação nunca foi oficialmente reconhecido. O Brasil era tecnicamente um país neutro que apenas enviara tropas para combate limitado. Nossa participação em operações de inteligência desse calibre seria diplomaticamente problemática. Isso ainda não explica a pedra, observou Catarina. O coronel sorriu levemente. Paciência, senhorita Silva. Estamos chegando lá. Ele puxou um dos mapas. A operação deu errado, severamente errado. O grupo foi descoberto. Houve confronto. Comunicações foram perdidas. E então, oficialmente, todos os 10 homens foram dados como desaparecidos em ação. Mas meu avô sobreviveu, contestou Catarina. 6 deles sobreviveram, na verdade, corrigiu o coronel. Escondidos em cavernas nas montanhas por semanas, esperando o resgate que nunca veio. Ordens superiores determinaram que a operação nunca existiu. Os homens foram abandonados à própria sorte. Rafael tentou se ajustar na cadeira, apesar das cordas. Deixaram seus próprios soldados para morrer para evitar um incidente diplomático. A guerra exige decisões difíceis, doutor, respondeu o coronel friamente. Eventualmente, aqueles 6 homens conseguiram encontrar seu caminho de volta, atravessando territórios hostis usando identidades falsas. Quando finalmente retornaram ao Brasil, meses depois, foram recebidos não como heróis, mas como um problema de segurança nacional. Sabiam demais. Então vocês os silenciaram, concluiu Catarina, sentindo um nó na garganta ao imaginar o que seu avô havia passado. Oferecemos um acordo, corrigiu o coronel. Pensões generosas, assistência médica, anonimato protegido. Em troca, silêncio absoluto sobre a operação e a devolução de todos os documentos relacionados. Mas meu avô guardou alguns, deduziu Catarina. Seu avô era o mais ideológico do grupo. Insistia que a verdade precisava ser preservada, que um dia a história deveria ser contada. O coronel suspirou. Os outros aceitaram o acordo. Jerônimo foi o único que resistiu. Quando soubemos que ele estava mantendo registros codificados, tivemos que intervir. E a pedra? Insistiu Catarina. Como ela se encaixa nisso tudo? O coronel hesitou como se medisse suas palavras. Foi o major Ribeiro quem respondeu. Foi ideia deles. Dos 6 sobreviventes. Uma espécie de memorial e, ao mesmo tempo, uma cápsula do tempo. Gravaram sua história na pedra, usando o código que haviam criado e a esconderam. O acordo era que permaneceria oculta por 50 anos. Depois disso, poderia ser descoberta e a verdade revelada quando não representasse mais risco à segurança nacional. Mas alguém a encontrou antes, deduziu Rafael. O irmão do professor Mendes, durante escavações para seu projeto imobiliário, confirmou o coronel. Uma descoberta acidental. O problema é que a pedra acabou nas mãos de acadêmicos antes que pudéssemos interceptá-la. Quando soubemos, já estava sendo preparada para a apresentação no Congresso. Então vocês manipularam Mendes, concluiu Catarina. O pressionaram para apresentá-la como uma relíquia arqueológica, sabendo que ele não conseguiria traduzi-la. Era a solução mais limpa, admitiu o coronel. Até você aparecer e ler os símbolos diante de câmeras e jornalistas internacionais. Um silêncio pesado tomou conta do observatório. Catarina olhava fixamente para o coronel, tentando processar tudo o que ouvira. Havia lógica naquela história, mas algo ainda não se encaixava. Se o objetivo era manter o segredo, questionou, por que preservar a pedra? Por que não simplesmente destruí-la? Por que não era nossa decisão a tomar? Respondeu uma voz frágil vinda da entrada do observatório. Todos se viraram. Ali, apoiado em uma bengala e acompanhado por Dona Cida, estava um senhor de idade avançada, possivelmente na casa dos 90 anos. Apesar da idade, mantinha-se ereto, com olhos vivos que examinavam o ambiente com atenção militar. Comandante Torres, murmurou o coronel, visivelmente surpreso. Não esperávamos sua presença aqui. Evidentemente, respondeu o idoso com voz surpreendentemente firme. Quando soube do que estava acontecendo, achei melhor intervir pessoalmente.
Vejo que as coisas estão saindo do controle, como temíamos. Dona Cida correu para abraçar a filha, enquanto o velho comandante entrava lentamente, amparado por outro homem de idade similar que surgiu logo atrás dele. Coronel, desate esse rapaz imediatamente, ordenou Torres. Apesar de não ter autoridade formal sobre Vasconcelos há décadas, o tom de comando permanecia intacto. Relutante, o coronel fez um gesto para o major que procedeu a soltar Rafael. Este levantou-se, massageando os pulsos marcados pelas cordas, e aproximou-se de Catarina. "Está bem?" perguntou baixinho. Ela assentiu, ainda processando a presença do velho militar. "Quem é ele?" "Comandante Antônio Torres", respondeu o próprio que ouvira a pergunta. "Fui o oficial responsável pela Unidade Especial de Comunicações e um dos 6 que sobreviveram àquela missão maldita nos Apeninos. Você conheceu meu avô", concluiu Catarina, aproximando-se do idoso como se movida por um ímã invisível. "Jerônimo era meu melhor homem", confirmou Torres, seus olhos antigos fixos nos de Catarina. "Brilhante, teimoso e com um senso de justiça inabalável. Vejo muito dele em você, menina." Como o senhor sabia que estaríamos aqui?" perguntou Rafael confuso. Torres sorriu levemente. "Jerônimo não era o único que mantinha registros. Tenho monitorado as atividades do coronel Vasconcelos há anos. Quando soube da descoberta da pedra e do Congresso, previ que o velho jogo recomeçaria. E quando sua mãe me telefonou esta manhã, ele olhou para Dona Cida, soube que era hora de aparecer." "Você conhecia o comandante?" Catarina perguntou à mãe, atônita. "Ele visitava seu avô ocasionalmente", explicou Dona Cida. "Apresentava-se como um velho amigo do exército. Só hoje descobri quem ele realmente era." O coronel Vasconcelos parecia cada vez mais desconfortável. "Comandante, com todo o respeito, esta situação envolve segurança nacional. Estas pessoas não têm autorização para..." "Segurança nacional?" interrompeu Torres com uma risada amarga. "Vasconcelos, a guerra acabou há 80 anos. Os políticos que nos abandonaram naquelas montanhas estão todos mortos. As alianças mudaram 10 vezes desde então. O que estamos protegendo agora é apenas a reputação de homens que já nem existem mais." "Protocolo é protocolo", insistiu o coronel. "O protocolo dizia 50 anos", retrucou Torres firmemente. "Este foi o acordo que fizemos quando criamos a pedra, que após 50 anos a verdade poderia vir à tona. Este prazo expirou há 30 anos, Vasconcelos. 30 anos. As implicações diplomáticas são nulas", completou o outro idoso que acompanhava Torres. "Fizemos uma análise jurídica completa. Não há responsabilidade legal que possa ser imputada ao Estado brasileiro por ações de inteligência na Segunda Guerra, especialmente considerando que todos os envolvidos nas decisões estão mortos." Torres fez um gesto de apresentação. "Dr. Eduardo Campos, nosso especialista jurídico, e pai do seu amigo Rafael, se não me engano." Rafael olhou boquiaberto para o idoso. "Pai? O que você está fazendo aqui?" O Dr. Campos sorriu para o filho. "Sou parte desta história há mais tempo do que você imagina, filho. Fui o advogado que ajudou a redigir o acordo dos 50 anos. E fui eu quem sugeriu ao comandante Torres que o encorajasse a estudar linguística, anos atrás. Precisávamos de alguém da nova geração que pudesse eventualmente decifrar o sistema quando chegasse a hora. Você planejou minha carreira?" Rafael parecia atordoado. "Apenas sugeri um caminho. A excelência nele foi toda sua", respondeu o pai com evidente orgulho. Catarina olhava de um para outro, sentindo-se dentro de uma teia de coincidências complexas demais para serem acidentais. "Vocês sabiam que isto aconteceria. De alguma forma, vocês prepararam tudo." "Não exatamente", respondeu Torres. "Não podíamos prever que a pedra seria encontrada acidentalmente durante um projeto de construção ou que acabaria em um congresso internacional, mas tínhamos contingências para quando a verdade eventualmente emergisse." Ele olhou significativamente para Rafael. "E quando soube que meu protegido estava no mesmo congresso onde a pedra seria apresentada, percebi que o momento havia chegado." "Seu protegido?" perguntou Rafael cada vez mais confuso.
Jerônimo não foi o único a ensinar o código a um descendente, explicou Torres. Cada um de nós escolheu alguém de confiança. No meu caso, foi seu orientador de doutorado, que por sua vez o identificou como alguém com o talento necessário. Catarina olhou para a mochila que ainda carregava. Então, não precisam mais dos cadernos do meu avô? Pelo contrário, respondeu Torres, precisamos mais do que nunca. Não para escondê-los, mas para completar o registro histórico. Seu avô documentou aspectos da missão que nenhum de nós documentou. Juntos, finalmente podemos contar a história completa. E a pedra? Perguntou Rafael. A original foi alterada. Mas temos isto, lembrou Catarina, retirando o fragmento da mochila, e as fotos que o técnico Paulo conseguiu antes da alteração. E temos isto, acrescentou Torres, fazendo um gesto para seu acompanhante, que abriu uma pasta e revelou fotografias antigas em preto e branco, da pedra completa sendo esculpida por 6 homens em uniformes militares. O coronel Vasconcelos observava tudo com expressão sombria. Comandante, isso é uma violação direta de ordens que nunca deveriam ter sido dadas, cortou Torres, de um silêncio que nunca deveria ter sido imposto, de um abandono que nunca deveria ter acontecido. Seu olhar endureceu. Eu servi a este país toda a minha vida, Vasconcelos. Matei e quase morri por ele. Tenho o direito de contar minha história antes de partir. E os rapazes que deixamos naquelas montanhas, aqueles que não conseguiram voltar como nós, merecem que a verdade seja conhecida. Um silêncio denso tomou conta do observatório. Por fim, o coronel pareceu reconhecer a derrota. O que pretendem fazer? Perguntou sua voz mais resignada do que hostil. Foi Catarina quem respondeu, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Vamos contar a história, toda ela, não apenas o que aconteceu na guerra, mas também as décadas de silêncio forçado, as tentativas de encobrir a verdade. E vamos usar o sistema linguístico criado pelo meu avô para preservá-la. A mídia já está envolvida, acrescentou Rafael. Márcia Dantas tem contatos suficientes para garantir que a história receba a atenção adequada. Márcia está a caminho com reforços, confirmou Dona Cida, mostrando o telefone. Ela conseguiu alcançar a trilha alternativa com alguns policiais locais. O coronel trocou um olhar com o major, que parecia igualmente resignado. Entendo que perdemos esta batalha, admitiu, mas devo alertá-los. Há consequências em desafiar sistemas estabelecidos. Sempre há, concordou Torres. Jerônimo sabia disso melhor que ninguém. Foi por isso que ele codificou tudo, que ensinou o sistema à neta, que guardou evidências. Ele sabia que um dia alguém precisaria ter coragem para contar a verdade, não importando as consequências. Catarina sentiu lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto. Pela primeira vez, compreendia completamente o legado que seu avô lhe deixara. Não eram apenas símbolos estranhos desenhados em cadernos escolares durante noites de histórias. Era um testemunho de verdade, um compromisso com a memória, uma responsabilidade que agora ela assumia plenamente. O que acontecerá com o professor Mendes? Perguntou Rafael, lembrando-se do homem que tentara desacreditar Catarina. A esta altura, ele provavelmente já está enfrentando acusações de falsificação e fraude acadêmica, respondeu o Dr. Campos. As fotos do técnico Paulo foram suficientes para iniciar uma investigação formal. E quando a história completa for conhecida, ele era apenas um peão, interveio Torres. Arrogante e oportunista, sem dúvida, mas apenas uma peça em um jogo maior. Os verdadeiros responsáveis pelo abandono daqueles homens nas montanhas já prestaram contas ao Tribunal da História. Nesse momento, vozes começaram a ser ouvidas do lado de fora. Márcia Dantas apareceu à porta, acompanhada por 2 policiais locais e tia Lourdes, que parecia estranhamente orgulhosa de sua participação na operação. Parece que chegamos tarde para o resgate, comentou a jornalista, avaliando a cena inusitada. Seus olhos passaram pelo coronel e o major, depois pelos idosos, até finalmente se fixarem em Catarina e Rafael. Mas talvez bem a tempo para a história. Nas horas que se seguiram, o velho observatório transformou-se em um improvável centro de operações. Enquanto os
Policiais locais mantinham o coronel e o major sob vigilância informal, mais para garantir sua cooperação do que por qualquer acusação formal. Márcia conduzia uma entrevista detalhada com o comandante Torres e o doutor Campos. Catarina e Rafael, por sua vez, trabalhavam juntos para organizar os cadernos de Jerônimo, correlacionando-os com os registros trazidos por Torres. O sistema linguístico das Montanhas Silenciosas revelava-se cada vez mais sofisticado à medida que mergulhavam em seus detalhes. Não era apenas um código, mas um idioma completo, com gramática, sintaxe e expressões idiomáticas próprias, criado para capturar nuances de experiência que línguas convencionais não conseguiam expressar. Seu avô era um gênio, murmurou Rafael estudando um dos cadernos. Isto não é apenas uma cifragem militar, é poesia linguística. A forma como os símbolos se conectam, como fluem naturalmente um no outro, é como se ele tivesse encontrado uma maneira de transcrever a própria emoção humana. Ele dizia que certas coisas só podiam ser ditas em certos idiomas, lembrou Catarina, sorrindo através das lágrimas que teimavam em voltar. Que algumas experiências eram tão intensas que precisavam de uma língua nova para contê-las. Ao entardecer, quando a névoa começou a dissipar-se, revelando o vale, exuberante abaixo deles, uma decisão havia sido tomada. A história completa seria publicada. Os documentos, os testemunhos, as fotografias, tudo. Mas o sistema linguístico seria preservado e estudado adequadamente, sob a supervisão conjunta de Rafael e Catarina, com o apoio de uma fundação criada por Torres e seus companheiros sobreviventes. Não é apenas um código a ser quebrado, explicara Catarina, quando Márcia questionou se não seria melhor simplesmente traduzir tudo para o português. É um patrimônio linguístico, cultural e histórico, algo que merece ser preservado e estudado em sua forma original. Quando finalmente deixaram o observatório, o sol começava a se pôr, tingindo de dourado as nuvens que ainda pairavam sobre o vale. Catarina e Rafael caminhavam lado a lado, carregando cuidadosamente os preciosos cadernos. "O que você vai fazer agora?" perguntou ele, hesitante. "Depois que tudo isso se acalmar?" Catarina olhou para o horizonte, onde as montanhas recortavam-se contra o céu flamejante. Uma sensação de propósito preenchia seu peito, algo que nunca havia experimentado antes. "Vou voltar a estudar", decidiu, "terminar meu curso de letras. E depois quero fundar um centro de estudos linguísticos, um lugar onde idiomas esquecidos, sistemas de comunicação ameaçados, vozes silenciadas ao longo da história possam ser preservados e estudados." "Vozes da Terra", murmurou Rafael sorrindo. Catarina olhou para ele surpresa. "Como você sabia?" "Parece o nome que seu avô escolheria", respondeu simplesmente. "E, se me permitir, gostaria de ajudar nesse projeto. Meu conhecimento acadêmico, combinado com sua conexão visceral com o sistema, poderíamos fazer algo realmente significativo." Ela sorriu, sentindo um calor que nada tinha a ver com o sol poente. "Acho que meu avô aprovaria essa parceria." Nos meses que se seguiram, a história da pedra de Itaboraí e da língua das Montanhas Silenciosas tornou-se um fenômeno internacional. O professor Mendes renunciou a todos os seus cargos acadêmicos em meio a múltiplas acusações de fraude e falsificação. Seu irmão enfrentou processos por danos ambientais e tentativa de manipulação de evidências arqueológicas. O fragmento original da pedra, junto com as fotografias resgatadas, foi doado ao Museu Nacional, onde passou a ocupar uma sala especial dedicada à história da Unidade Especial e dos homens que criaram aquele sistema linguístico único. Ao lado da exposição, uma placa contava a história completa, não apenas da missão nos Apeninos, mas das décadas de silêncio forçado, dos homens que guardaram segredos e dos que lutaram para revelar a verdade. Catarina, com o apoio financeiro da fundação estabelecida por Torres, conseguiu não apenas retornar à universidade, mas também iniciar o projeto do Centro Vozes da Terra. Localizado em um casarão restaurado em Paranapiacaba, escolhida tanto por sua conexão com a história quanto por sua atmosfera que lembrava as montanhas italianas,
o centro rapidamente se tornou referência em pesquisa linguística. Rafael, dividindo seu tempo entre a universidade e o centro, trabalhava ao lado de Catarina para desenvolver metodologias de preservação de idiomas ameaçados e sistemas de comunicação alternativos. A parceria profissional evoluiu naturalmente para algo mais profundo, construído sobre o alicerce de respeito mútuo e admiração que nascera naquela noite caótica no Hotel Montserrat. Numa tarde de primavera, quase 2 anos após os eventos no observatório, Catarina encontrava-se sozinha no escritório do centro, examinando um dos cadernos originais do avô. Um grupo de estudantes indígenas havia visitado o centro naquele dia, trazendo registros de variações linguísticas de sua comunidade que estavam em risco de desaparecer. A similaridade metodológica com o trabalho de seu avô, a preservação urgente de formas de expressão ameaçadas, não passara despercebida. Onde o rio dorme, a montanha sonha, murmurou, ela traçando com os dedos os símbolos familiares na primeira página do caderno mais antigo. O vento carrega nossas vozes quando o dia se esconde. A porta abriu-se suavemente e Rafael entrou, carregando 2 xícaras de chá. Falando com seu avô novamente? Perguntou com um sorriso carinhoso, colocando uma das xícaras na mesa ao lado dela. De certa forma, respondeu Catarina. Estava pensando em como ele ficaria feliz de ver o que construímos aqui, não apenas preservando o sistema que ele criou, mas usando-o como inspiração para salvar outras vozes que o mundo tenta silenciar. Rafael sentou-se ao lado dela, contemplando os símbolos no caderno aberto. Sabe o que mais me impressiona nesta história toda? Como algo criado para esconder segredos acabou se tornando um instrumento para revelar verdades. Catarina assentiu, compreendendo profundamente o que ele queria dizer. O sistema linguístico que seu avô ajudara a criar durante a guerra havia sido concebido inicialmente como um código para ocultar informações, mas nas mãos de Jerônimo, transformara-se em um veículo para preservar memórias que mereciam ser contadas, verdades que mereciam ser conhecidas. Agora, nas mãos de Catarina, o sistema ganhava uma nova dimensão, tornava-se uma ponte entre o passado e o futuro, entre memórias pessoais e patrimônio cultural coletivo, entre silêncios impostos e vozes finalmente libertas para contar suas histórias. Do lado de fora da janela, as montanhas de Paranapiacaba erguiam-se majestosas contra o céu, parcialmente envoltas em sua névoa característica. Não muito diferentes, pensou Catarina, daquelas montanhas distantes onde 6 homens haviam sido abandonados, forçados a encontrar seu próprio caminho de volta, carregando verdades que o mundo não estava pronto para ouvir. Mas agora o mundo ouvia, e continuaria ouvindo, enquanto houvesse pessoas dispostas a aprender a língua das montanhas silenciosas, não apenas o sistema de símbolos criado por seu avô, mas a linguagem universal da verdade que persiste, que sobrevive à repressão, que eventualmente encontra seu caminho para a luz, não importa quanto tempo leve. Tenho algo para você, disse Rafael, interrompendo seus pensamentos. Ele retirou do bolso um pequeno objeto envolto em tecido. Curioso, Catarina o desembrulhou, revelando uma réplica em miniatura da pedra original, perfeita em cada detalhe, inclusive nos símbolos gravados. Como... Ela começou emocionada. Tecnologia de impressão 3D baseada nas fotografias originais, explicou Rafael. Pensei que você deveria ter um lembrete tangível, não apenas da pedra em si, mas de tudo o que ela representa, a jornada do seu avô, a nossa, e todas as vozes que ainda vamos ajudar a preservar. Catarina segurou a pequena réplica com reverência, sentindo como se fechasse um círculo iniciado muito antes de seu nascimento. De uma jovem invisível servindo taças em um hotel de luxo, transformara-se na guardiã de um legado linguístico e histórico, uma mediadora entre o silêncio e a expressão. Obrigada, sussurrou, tanto para Rafael quanto para seu avô, que de alguma forma parecia presente naquele momento. Juntos, olharam para as montanhas além da janela, onde a névoa começava a dissipar-se, revelando claridade. E nas mãos de Catarina,
A pequena pedra captava a luz do entardecer, transformando símbolos antigos em promessas de futuro, sussurrando histórias que finalmente podiam ser ouvidas.